Olá, doutores, boa noite. Vamos continuar nossa disciplina e agora vamos tratar de um assunto que os alunos sempre gostam, sempre têm muitas dúvidas a respeito e é sempre uma matéria muito interessante, né? E embora a gente já falou também, pronto, eita. Embora a gente também já tenha falado do usufruto, no decorrer mesmo das nossas aulas, enfim, já falamos a respeito do usufruto. E aí, o que é efetivamente o usufruto? O usufruto, não é? Ele é um direito real sobre coisa alheia. Então, olha, a gente pode dizer que o usufruto é um direito. Direito não, né? É um direito real sobre coisa alheia. Por quê? Por que eu digo para vocês que o usufruto ele é um direito real sobre coisa alheia? Porque, na verdade, o proprietário é uma pessoa e quem detém os direitos é uma figura que não é o proprietário, mas sim o usufrutuário. Então, nós temos dois sujeitos, não é? O usufrutuário e o nu proprietário. Caramba, como que é? Como que é? Isso, o nu proprietário. Por que ele se chama nu proprietário? Vou marcar aqui para vocês, olha. Nós temos dentro do usufruto, temos duas figuras. O usufrutuário o usufrutuário e dois, o nu proprietário. O nu proprietário. Vamos lá. Aí eu digo para os senhores o seguinte. O que é, né, o usufrutuário? O usufrutuário é aquela figura que ele detém os poderes de usar e gozar da coisa. Então, guardem isso. O usufrutuário é aquele que tem que detém o poder de usar e gozar da coisa. É aquele que detém o poder de usar e gozar da coisa. E nesse usar e gozar da coisa está em colher os frutos, né? E aí essas duas figuras ou sujeitos, nós temos o segundo, que é o nu proprietário. Por que esse nome nu proprietário? Toda vez que a gente fala disso, não é? Os alunos dão risada e até que a gente, quando é um pouco mais novo, não é? A gente acaba fazendo umas piadinhas. E tinha um menino muito novinho na minha sala e a gente ficou amigo, muito. E até hoje ele é meu único amigo que sobrou da faculdade. E
E eu tenho um carinho muito grande por ele. Eu fui já para fazer direito, já era meu segundo curso, enfim, ele tinha acabado de sair, só que o pessoal, ele acabou, não se dava muito bem lá com os meninos, acabou se juntando comigo e com uma outra moça que era muito minha amiga. Mas enfim, e aí eu falei para ele, pergunta pro professor, pergunta pro professor se cabe uma calção pro não proprietário, uma piadinha tão sem graça. E na época ele era tão inocente que ele foi e perguntou pro professor se cabia uma calção pro não proprietário. Brincadeiras à parte, eu acho que eu que estou me lembrando disso, não tem graça, mas é porque na hora a sala inteira riu, enfim, foi um estardalhaço. E até no dia da colação de grau, o professor lembrou desse evento na sala de aula. Mas, enfim, deixa isso para lá. Por que quem é a figura do nu proprietário? O nu proprietário é o indivíduo que tem a propriedade despojada de poderes. O que significa isso? O nu proprietário, embora ele seja proprietário, olha como vai dar uma diferença com aquele conceito que a gente aprendeu. Lembra que a gente aprendeu o conceito de proprietário? Proprietário é aquele que pode usar, dispor, fruir e gozar do bem e o reaver de quem o detiver injustamente. Ou seja, aqui o nu proprietário, ele não tem todos esses poderes. O nu proprietário, ele sofre uma limitação nos seus poderes. Por que ele chama nu proprietário? Porque ele é sim o proprietário. Só que essa propriedade, o direito de propriedade dele está despojado, ou seja, está sem os poderes. Ele é o proprietário, mas ele não tem todos os poderes de um proprietário. Não tem por quê? Porque alguns desses poderes farão parte dos poderes do usufrutuário. Então quem é que vai usar e gozar da coisa? O usufrutuário. Ah, mas ele não é proprietário. Ele não é, mas ele tem o usufruto. Ele tem esses poderes. Certinho? Então, a gente pode dizer sim que o usufruto é um direito real sobre coisa alheia. Por quê? Porque o usufrutuário tem direito em cima de um determinado bem que não lhe pertence, mas ele também dá o direito de propriedade para o nu proprietário, mas sim, ele será o proprietário, mas ele sofre limitações. Que tipo de limitações? Se o usufruto for vitalício, enquanto o usufrutuário for vivo, ele só tem a propriedade, mas ele não tem poderes. Não tem poderes para quê? Não é ele que vai usar, não é ele que vai gozar do bem, ele pode alienar esse bem? Não pode alienar o bem, salvo em situações excepcionais, tá bom? Mas a regra geral é que ele não pode vender esse bem. Ah, mas quanto que pode vender um bem? Quanto que pode haver a venda de um bem? Vamos imaginar o seguinte, pensa aí. Uma situação que é muito comum, o casal foi lá, se divorciou. No divórcio, ao invés de partilharem o bem, deixaram os filhos como proprietários e a genitora como usufrutuária vitalícia. Pensa que eles tinham 2 imóveis. Um ficou para o genitor como usufrutuário vitalício e um ficou para a genitora como usufrutuária vitalícia. E, enfim, os 2 imóveis aqui na cidade de São Paulo. Só que pensa o seguinte, essa genitora, ela passou no concurso e resolveu que vai morar em outro estado. E aí, como é que faz? Deixa a casa aqui? E se ela quiser vender e ia comprar uma lá?
Pode isso? Pode, desde que, primeiro, vai ter que ter uma autorização judicial, mas desde que se subrogue. Ah, então, por exemplo, ó, o imóvel aqui em São Paulo vale, sei lá, 500 mil reais. Ah, esse imóvel no interior, um imóvel do mesmo padrão no interior vale 400. Puxa, vai ficar com uma diferença de 100 mil, sim. Aí, vai, ou compra de um valor maior, ou investe esse dinheiro de alguma forma, enfim, mas vai ter que prestar conta principalmente se os nus proprietários forem incapazes, tá bom? Mas o que vocês precisam guardar é isso, que o bem pode até vender excepcionalmente com autorização, mas o bem novo que será adquirido, ele tem que subrogar, entra no lugar daquele. Ah, se houver alguma diferença, essa diferença pode ficar guardada até eles atingirem a maioridade, depois disso passará esse valor para eles. Pode ser comprado um outro imóvel pequenininho para locação. Enfim, tem que pensar numa forma de zelar pelo patrimônio desses nus proprietários, tá bom? Então guarde isso. No proprietário é aquele que, embora seja proprietário, ele é despojado dos seus poderes, tá bom? Por quê? Porque os poderes estarão nas mãos do usufrutuário. Quais poderes? O de usar e gozar da coisa. Certinho? Nossa, desculpa aí, gente. Nossa, tá tenso, viu? Olha lá. Aí eu pergunto para os senhores o seguinte. Uma pergunta. Que tipo... Vamos dar uma olhada antes, no 1390. O usufruto pode recair em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. Olha o 1391. O usufruto de bens imóveis, quando não resulte de uso capião, constituir-se-á mediante registro no cartório civil de imóvel. Ou seja, primeiro, aí a pergunta que eu ia fazer. Que tipo de bem pode ser objeto do usufruto? Olha lá. Pergunta. Que tipo de bem pode ser objeto de usufruto? Que tipo de bem? Aí a gente já falou, olha, os bens móveis e os bens imóveis. Então, o usufruto ele pode recair sobre bens móveis, sobre bens imóveis. Ele pode recair sob a totalidade do bem ou sobre uma parte do bem. Então, guarde. O usufruto pode recair sobre bens móveis, sobre bens imóveis, e pode recair sobre o bem todo ou uma parte do bem. Como assim sobre o bem todo ou uma parte do bem? Ah, não entendi. Ué, pensa numa fazenda. Numa fazenda. Isso. Você deixa a sede da fazenda como usufruto, mas só a sede da fazenda. Porque a genitora está morando lá, para ela ter a casinha dela lá resguardada. Entendeu? Agora, e o resto? E a parte da lavoura, da plantação? Pensa que tem uma plantação ou tem uma criação de gado, enfim. Essa parte não. Então, guardem isso. Pode recair. Vamos lá, ó. Pode recair sobre bens móveis ou... Opa. Imóveis. Agora, uma observação importante. Nos imóveis, havendo um usufruto num bem imóvel, né? Se esse bem imóvel não foi adquirido por uso capião,
o usufruto ele deve ser averbado na matrícula do imóvel, ou seja, deve ser registrado em cartório. Por que isso? Para garantir uma segurança para a sociedade. Porque pensa que esse filho, não é, que é o nu proprietário, já adulto, ele quer vender esse bem. Mas não pode, não pode. Você não falou que ele é nu proprietário? O nu proprietário é despojado dos poderes? Sim, ele é despojado de poderes. Só que pensa que esse nu proprietário ele já está na má fé, não gosta que a genitora fique lá, enfim. E infelizmente a gente sabe que tem filho de tudo quanto é jeito, né, gente? Mas enfim, problema da família. Vamos pular essa parte. Mas pensa que ele vai lá e quer vender isso para alguém. Ele não pode. Então, para dar essa publicidade, fica lá na matrícula do imóvel. Aquele que tem interesse em adquirir esse imóvel, ele vai lá, olha a matrícula e fala, opa, calma aí. Opa, para tudo. Não posso comprar esse bem. Porque se eu comprar o bem, eu não, vamos imaginar que tem um usufruto vitalício. E tem um usufruto vitalício, eu não vou poder gozar desse determinado bem. Aí eu faço uma pergunta para os senhores. Bom, então, por isso essa ideia da publicidade, tá bom? Então, nos bens imóveis, deve haver a averbação do usufruto na matrícula do imóvel, aqui, exceto nos casos onde o bem tiver sido usucapido, exceto onde o bem tiver sido usucapido. Então, o porquê disso? Para dar publicidade. Agora eu pergunto para os senhores, pensa que essa pessoa, o nu proprietário, ele já é adulto, capaz, ele pode vender esse imóvel, mas não é para comprar outro, igual aquela ideia de que a mãe passou no concurso e foi para outro estado, não. Ele pode, vai todo mundo continuar aqui na cidade de São Paulo, mas ele pode vender esse imóvel? Pode. Tá brincando? Não, tô brincando não. Desde que quem adquira esse imóvel, respeite o usufruto. Então, se de repente, sabe que eu nunca vi ninguém aqui em São Paulo falando essa expressão, e como eu sou do interior, isso pra gente é muito comum. Já ouviram a expressão assim, olha, o fulano tem tanto dinheiro que ele fica comprando imóveis para empatar o dinheiro. Como assim? Comprar um imóvel para empatar o dinheiro, não é como se diz no interior? É comprar o imóvel porque ele está usando aquilo como um investimento. Porque sabe que aquela região vai valorizar muito, sabe que tem construção, vai construir um monte de coisa perto, enfim, sei lá. Mas um investidor qualquer, ele sabe que vai ter uma valorização muito grande, sei lá, ele sabe que vai haver uma linha de metrô e normalmente quando tem metrô perto o imóvel fica muito mais caro mesmo, faz parte por causa dos benefícios e tal. Aí ele sabe, aí ele fala, quer saber de uma coisa? Tá, eu sei que a genitora é usufrutuária vitalícia, mas é uma senhorinha que já tem 80 anos e, enfim, não vai durar muito tempo, eu vou comprar. Aí pode vender? Pode, vai ter uma autorização para vender, ele pode comprar, só que o usufruto tem que ser respeitado, tá bom? Terá que ser respeitado o usufruto, certinho? Tranquilo? Aí, eu pergunto, o que seria um usufruto de um bem móvel? Como que se daria o usufruto de bem móvel? Olha lá, o usufruto de bem móvel pode se dar
por exemplo, em obras de arte. Isso, em obras de arte. Pensa que mamãe tem um acervo, deixa eu sonhar, né? Tem um acervo enorme do Da Vinci, de Leonardo da Vinci, e eu sou a proprietária. Mas ela é usufrutuária. Caraca, e qual que é o fruto disso? Puxa vida, os museus do mundo pagam milhões para ter essas obras por um determinado tempo, para fazer uma exposição. Tá? E aí o fruto é dela? Pode, é uma possibilidade? É uma possibilidade. Obras de arte, direitos autorais, também é uma possibilidade. E que mais? Direitos autorais, artes é muito comum, patentes e invenções também é muito comum. E aí são todos considerados como bens móveis. Certinho? Tranquilo? Então, eu já marquei ali que pode recair sobre bens móveis, sobre bens imóveis, ok? E aí, quais são as características? Vamos marcar aqui, ó, características do usufruto. Olha lá, então vamos ver aí uma característica. É um direito real sobre coisa alheia. Ou seja, o usufrutuário ele tem direito em cima de um determinado bem esse que, embora ele tenha direitos, não lhe pertence. Pertence a quem? Pertence ao nu proprietário. Que mais de característica? É um direito transitório. O usufruto também é um direito transitório, porque não existe usufruto perpétuo. O máximo que nós temos é um usufruto vitalício, ou seja, enquanto a pessoa estiver viva. Agora, o usufruto perpétuo não existe. Então, mas eu posso fazer um usufruto de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 30? Posso, mas posso fazer vitalício também. Ou seja, enquanto aquela pessoa for viva, ok, ele será usufrutuário e o proprietário será o chamado de nu proprietário, porque tem essa posse, essa propriedade, despojada dos poderes. Tá? Então, uma outra característica é que é um direito transitório. E mais, é um direito intransmissível. Ou seja, eu não posso... Intransmissível, não é isso? Calma. Intransmissível, desculpa. Eu não posso transmitir. Que mais? Isso. É um direito inalienável. É um direito inalienável. Ou seja, não pode ser vendido. Só vai ser transmitido. Eu não posso transmitir para um terceiro. Por exemplo, eu sou usufrutuária de um imóvel X e eu quero transferir para uma amiga. Posso? Não, não pode, tá bom? Os direitos só serão transmitidos ao proprietário, porque esse proprietário ele é o nu proprietário, ele tem essa propriedade despojada dos poderes, e aí quando existe a morte ou quando se exaurir o prazo, ele tem para si os poderes os poderes que eram do usufrutuário. Então, transmite só ao proprietário. Esse intransmissível que eu trago para vocês como característica e que a doutrina traz como característica é uma transmissão para terceiros, tá bom? É uma transmissão para terceiro. Olha lá,
Que mais? O usufrutuário pode dispor do bem. Como assim? Ah, ele pode ceder? Pode. Ele pode alugar? Pode. E aí o aluguel vai ficar para quem? Para ele. Tá bom? Certinho? Ainda falando do usufruto. O usufruto, ele tem, eu vou colocar aqui, ó, espécies de usufruto, calma, pra gente deixar arrumadinho as nossas coisinhas aqui, ó. Usufruto, quanto a sua duração. Em relação à duração, o usufruto pode ser temporário ou vitalício, né? O usufruto temporário ou vitalício é aquele onde nós temos dois tipos, isso, o temporário e o vitalício. Vitalício durante a vida toda dessa pessoa. O temporário tem um lapso de tempo pré-determinado. 1 ano, 5 anos, 6 anos, e isso estabelecido de acordo com a vontade das partes, tá bom? Olha lá, nós temos também uma outra forma de classificação do usufruto. Opa, deixa eu arrumar aqui. O usufruto, quanto a sua extensão. O usufruto quanto à sua extensão, ele poderá ser de duas formas. Quais duas formas? Ele pode ser usufruto universal ou total, e B, parcial. Olha lá, quando que um usufruto será universal ou total? Quando ele abranger todo o bem. Lembra que lá quando a gente leu 1390, o 1390 traz para gente que esse usufruto ele pode recair sobre todo o bem ou só sobre uma parte do bem? Sim, se ele recai sobre todo o bem, é universal, é total. Se ele recai só apenas sobre uma parte do bem, será um usufruto parcial. Aí eu pergunto para os senhores, pode haver, pode haver mais de uma figura como usufrutuária? É, isso mesmo. Eu tenho um único bem, eu posso ter mais de um usufrutuário? Será que posso? Sim, eu posso ter mais de um usufrutuário. Como, por exemplo, isso do casal. Pensa lá, tem lá o vozinho e a vozinha, os dois estão vivos e tal. E a gente sabe que por uma questão sucessória, sai menos oneroso fazer doação em vida do que fazer um inventário, né? Então, o que o casal fez? Tá lá o vozinho e a vozinha, eles passaram o bem para os filhos, ou seja, doaram os bens para os filhos, o imóvel para o filho, mas eles ficaram como usufrutuários vitalícios. Eles ficaram como usufrutuários vitalícios. E aí, fica até quando?
até morrer o primeiro, até morrer o segundo. Então, existe sim, guardem isso, existe a possibilidade de mais de um usufrutuário num mesmo bem. Se esse usufruto instituído nesse determinado bem tiver mais de um usufrutuário, e se ele é vitalício, ele vai prevalecer até a morte do último usufrutuário. Então pensa que os usufrutuários eram 3. Faleceu um, vai persistir ainda em face dos 2. Faleceu o outro, vai persistir em face desse um. Faleceu esse um, ufa, usufrutuário, acabaram os usufrutuários, não existem mais, logo, não é, findou esse usufruto. Os poderes passam para o nu proprietário, que deixa de ser um nu proprietário, tá bom? Aí ele vira só um proprietário de roupagem, deixa de estar nu em seus poderes, ele readquire os poderes ou adquire os poderes como proprietário. Certinho? Uma outra ponderação importante, não é? Pode-se fazer a subrogação? Sim, que é aquela situação de poder vender o imóvel, mas aí tem que comprar outro no mesmo lugar com as mesmas especificações. Se porventura houver valores diferentes, essa diferença ela tem que ser revertida em prol do proprietário, porque afinal de contas ele é o proprietário. Olha lá. E aí vamos falar um pouquinho dos direitos. Direitos do usufrutuário. Quais são os direitos do usufrutuário? O usufrutuário, então, ele tem o direito. Ele tem direito Ele tem direito à posse? Tem. O uso? Sim. A administração desse bem? Sim. Percepção de frutos? Percepção de frutos. Sim. Pode cobrar dívidas? Sim, pode cobrar dívidas referentes ao bem. Como assim? Pensa que esse bem está alugado, a pessoa vai aqui, o locatário não pagou o aluguel, ele pode fazer essa cobrança? Pode fazer essa cobrança, sim. Tá bom? Nossa, vontade de espirrar. O rinite tá caduco, está terrível. Mas vamos lá. Bom, se o usufrutuário tem direito, claro que o nu proprietário, ele também tem direitos. Então, direitos do nu proprietário. E quais seriam esses direitos do nu proprietário? Olha lá. Quais são os direitos do proprietário? Aí ele pode exigir, receber, olha lá. Então, o usufrutuário ele pode exigir, receber por eventual administração que ele faça do bem. Como assim? Pensa bem, olha, pensa que o usufrutuário ele não consegue administrar os bens. O usufrutuário não consegue administrar os bens. Pensa que são vários bens. E ele resolve contratar alguém para administrar esses bens.
Ele deixou esses bens para que o nu proprietário administre. Pode isso? Pode, mas ele tem o direito de ser remunerado por essa administração. Que mais? Lembra aquele do tesouro achado que nós falamos? Do tesouro achado fica para o proprietário? E aí, nesse caso? Nesse caso, caso do tesouro achado, ele ficará metade para o no proprietário e metade para o usufrutuário. Então, ele tem o direito de exigir metade do valor referente ao tesouro achado. E, então, isso também vai valer, é um direito mútuo? Ó, para quem vale também, olha lá para quem também vale. Opa! Esse direito vale também para o usufrutuário. Que mais que é direito do nu proprietário? Ele pode fazer a alteração do bem, desde que seja de forma onde haja subrogação, sim. Como mesmo? Lembra que eu falei para vocês? Olha, vende um bem aqui em São Paulo e compra outro lá em Minas. Ele pode fazer isso? Pode. Ele pode, sim. Existe total possibilidade dele autorizar a mudança da destinação da coisa. Então, olha lá, ele pode alterar a mudança da destinação do bem. Ah, porque era um bem que era usado só para residência, agora vai ser um bem que vai ser usado como imóvel comercial. Ele pode fazer isso? Pode mudar a destinação do bem. Certinho? Ops, tá no automático aqui. Deixa eu tirar. E aí, por último e não menos importante, nós temos as formas de extinção do usufruto. O usufruto, ele vai se extinguir? Claro que vai. Lembra que a gente conversou que o usufruto, ele é um direito sempre transitório? Ele sempre será um direito transitório. E como que dar-se-ão essas formas de extinção do usufruto? Olha lá, pela morte do usufrutuário. Nós não falamos que ele não se transmite? Ainda que seja um usufruto por um determinado tempo, sei lá, fez um usufruto por 10 anos. No 5º ano, o usufrutuário veio a óbito. Lembra que a gente também falou que uma das características é que não se transmite? Ou seja, se o usufrutuário faleceu, não existirá mais o usufruto, ou seja, haverá extinção do usufruto. B, pela decorrência. Eita. Do usufrutário não, né? Do usufrutuário. Pela decorrência do seu prazo de vigência. Ou seja, o usufruto era por 10 anos, transcorreu o período de 10 anos, acabou o usufruto, não há mais que se falar em usufruto, não vai mais existir usufruto, ele será extinto. Certinho? O que mais? Pela destruição da coisa. Pela destruição do bem. Ou seja, tinha realmente um imóvel.
esse imóvel, vamos pensar num bem móvel, tinha realmente um bem móvel, um jarro super, hiper, mega blaster de cerâmica lá da época dos faraós do Egito, esse bem caiu de uma altura de 10 andares, se espatifou no chão, o bem não existe mais, a coisa se destruiu. Há que se falar em usufruto? Não, também não há que se falar em usufruto. E mais, pela renúncia do usufruto. Ah, mas por que alguém vai renunciar ao usufruto, Alessandra? Ai, não faz sentido. Bom, o porquê, aí é uma outra história, não é da nossa alçada. Mas o que eu preciso que você saiba é que esse usufruto ele pode perder-se pela renúncia. Certinho? Tranquilo? Porque o usufrutuário ele não quer mais esse bem. Ele vai lá, né, devolve os direitos dos quais ele foi despojado, ele entrega, é como se ele devolvesse esses direitos para o proprietário. Certinho, senhores? Essa parte é muito tranquila. Depois eu queria pedir para vocês olharem com calma os artigos, senão a gente vai ficar aqui lendo o artigo junto. Não é o nosso intuito, mas eu preciso que vocês leiam todos esses artigos, tá bom? 1390 e seguintes. Gente, muito obrigada, e aí depois a gente vai para nossa aulinha ao vivo para sanarmos as nossas dúvidas, tá ok? Até mais!